Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre uma história extremamente famosa, mas que quase ninguém conhece de verdade. Porque praticamente todo mundo já ouviu a expressão Ali Baba e os 40 ladrões. Ela aparece em desenhos, filmes, livros infantis e até na política. Muita gente usa o nome Ali Baba como sinônimo de chefe de ladrões. Mas existe um problema. Ali Baba nunca foi um ladrão, e muito menos o líder dos 40 ladrões. Na verdade, se você ler a história original, vai descobrir que Ali Baba é quase uma vítima dos ladrões. E que a verdadeira heroína da história nem é ele, é uma escrava chamada Morgiana, um personagem que foi praticamente apagada das versões modernas. Então hoje eu quero contar a história original de Ali Baba e os 40 Ladrões, uma história que vem do universo das Mil e Uma Noites, e que é muito mais interessante do que a maioria das adaptações mostra. A história começa na antiga Pérsia. Existiam dois irmãos, chamados Cassim e Ali Baba. Os dois eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Quando o pai morre, deixa uma herança dividida igualmente entre os filhos. Até aí tudo parece justo, mas a vida dos dois toma caminhos extremamente diferentes. Cassim se casa com a filha de um rico mercador. Graças a esse casamento, torna-se cada vez mais rico. Ali Baba faz o oposto. Casa-se por amor com uma mulher pobre e acaba vivendo uma vida simples. Enquanto Cassim prospera nos negócios, Ali Baba sobrevive cortando lenha nas montanhas e vendendo-a na cidade. Ele possui apenas 3 jumentos e uma rotina cansativa. Todos os dias sobe a montanha, corta madeira, carrega os animais, volta para a cidade e repete tudo no dia seguinte. Mas um dia algo extraordinário acontece. Enquanto trabalha na montanha, Ali Baba percebe uma nuvem de poeira ao longe. Logo aparecem 40 cavalos armados, homens fortes e perigosos. Claramente não eram comerciantes. Ali Baba se esconde atrás de uma árvore e observa. O líder dos cavaleiros para diante de uma parede de pedra e pronuncia palavras misteriosas. Abre-te, Sésamo. Imediatamente uma porta secreta surge na montanha. Os 40 homens entram. Depois de algum tempo, saem novamente e desaparecem. Ali Baba fica impressionado. Quando eles vão embora, decide tentar as mesmas coisas. Aproxima-se da montanha e repete as palavras. Abre-te, Sésamo. A porta realmente se abre. E o que ele encontra muda sua vida para sempre. Dentro da montanha existe um gigantesco complexo de salões e câmaras. Cada sala é mais impressionante que a anterior. Montanhas de ouro, pilhas de prata e joias, pedras preciosas e tecidos raros. Objetos vindos de terras distantes. Era evidente que aquele lugar servia como esconderijo para os saques dos ladrões. Ali Baba não tenta levar tudo, pega apenas uma pequena quantidade de ouro, carrega seus jumentos e retorna para casa. Sua esposa fica chocada, nunca tinha visto tanta riqueza. E justamente aí que os problemas começam. A esposa de Ali Baba quer pesar o ouro, mas eles não possuem uma balança, então pede uma emprestada à esposa de Cassim. A mulher está impedido. Como alguém tão pobre precisava de uma balança, desconfiada passa cera nos pratos do instrumento. Quando a balança é devolvida, uma moeda fica grudada na cera. Agora ela sabe. Ali Baba encontrou riqueza e conta tudo ao marido. Cassim imediatamente procura o irmão e exige explicações. E Ali Baba acaba revelando o segredo das montanhas. Foi um erro. Cassim não consegue pensar em outra coisa. No dia seguinte vai sozinho até a montanha, repete as palavras mágicas, entra e fica completamente fascinado pela riqueza. Mas sua ganância o condena. Quando decide sair, esquece a senha, tenta lembrar. Troca o sésamo por outras plantas, hortelã, cevada, trigo, nada funciona. Ele fica preso, e quando os 40 ladrões retornam, encontram-o no esconderijo, a punição é brutal. Cassim é morto e esquartejado, seu corpo é deixado como aviso para qualquer invasor. Ali Baba encontra o corpo do irmão e o leva para casa. Aí então surge a personagem mais importante da narrativa, Morgiana. Uma escrava extremamente inteligente, ela percebe imediatamente o problema. Se aparecer um corpo esquartejado na cidade, todos vão investigar. Então cria um plano. Primeiro espalha a história de que Cassim estava muito doente. Depois convence o sapateiro a costurar o corpo. Finalmente realiza um enterro aparentemente normal. A cidade acredita que Cassim morreu por causas naturais, mas os ladrões percebem que alguém removeu o cadáver e decidem encontrá-la. Os ladrões chegam à cidade, descobrem a casa de Ali Baba, marcam a parede com um símbolo secreto. Mas Morgiana percebe e copia o símbolo em todas as casas da rua. Quando os ladrões retornam, não conseguem identificar o alvo. Tentam novamente, outro símbolo, outra marca. Morgiana repete o truque. Mais uma vez os ladrões fracassam. O líder perde a paciência. Decide agir pessoalmente. O chefe dos ladrões cria um plano genial. Disfarça-se de comerciante, esconde seus homens dentro de enormes odres que supostamente transportam azeite. Então pede hospedagem na casa de Ali Baba. Ali Baba, sendo generoso, aceita. À noite, os ladrões aguardam o sinal para atacar, mas Morgiana percebe algo estranho. Ao procurar azeite para as lâmpadas, aproxima-se dos odres e ouve vozes. Imediatamente
Imediatamente entende o plano. Imediatamente entende o plano. Ferve azeite e derrama o líquido escaldante sobre todos os odres, um por um. Os ladrões morrem sem sequer sair do Os ladrões morrem sem sequer sair do esconderijo. Os ladrões morrem sem sequer sair dos esconderijos. O líder escapa, mas agora está sozinho. O chefe dos ladrões jura vingança. Passa meses reconstruindo sua vida. Torna-se um comerciante respeitado. Faz amizade com o filho de Alibaba. Consegue ser convidado para jantar na casa dele. O plano era simples, esperar o momento certo e matar todos. Mas Murjana o reconhece mais uma vez. Durante o jantar ela realiza uma dança com espada. Todos assistem fascinados. Então, num movimento rápido, crava a lâmina no peito do ladrão. O último dos 40 ladrões morre. E finalmente a ameaça chega ao fim. Depois de salvar a família, pela terceira vez, Murjana recebe sua liberdade. E mais do que isso, casa-se com o filho de Alibaba. A história termina com riqueza, segurança e felicidade para os sobreviventes. Mas existe uma curiosidade interessante. Quando as pessoas lembram dessa história, normalmente falam apenas de Quando as pessoas lembram dessa história hoje, normalmente falam apenas de Alibaba, dos 40 ladrões e do Abra de Sésamo. Mas a personagem mais importante da narrativa é justamente aquela que quase ninguém menciona, Murjana. Sem ela, Alibaba teria morrido. Sem ela, os ladrões teriam recuperado o tesouro. Sem ela, a história terminaria em tragédia. Talvez seja por isso que a verdadeira lição da história não seja sobre riqueza, nem sobre sorte, mas sobre inteligência. Porque enquanto Cassim foi destruído pela ganância e os ladrões pela violência, foi a inteligência de Murjana que salvou todos eles. E essa é uma parte das histórias que muitas adaptações acabam esquecendo. No fim, Murjana salva todos, porque o ouro pode comprar a riqueza, mas nunca a inteligência. Tesouros enferrujam e impérios desaparecem, mas uma boa história pode atravessar séculos. E assim termina a história de Alibaba. Não a história que quase todo mundo conhece, mas a história que todo mundo deveria conhecer.